dia, mulher! Você já está inscrita no nosso canal? Não? Corre lá, inscreve no canal, ative aquele sininho. Quando chegar os vídeos, você vai ser avisada. Sabe por quê? Eu estou preparando algo para as mulheres que estão inscritas aqui neste canal. Então, você que não se inscreveu ainda, corre lá, confere se você está ou não inscrita. Tema de hoje: autoridade legítima. Eu sei que é um tema bastante complexo. Nós iríamos precisar de muito tempo, mas nós vamos aqui iniciar esse assunto. Quem sabe numa outra oportunidade o Senhor vai nos dar a oportunidade de continuar ele. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Tudo que você for mover no seu plano original que Deus te deu, você precisa de autoridade. Quem dá autoridade é o Senhor. Como construir essa autoridade? É no lugar secreto. Presta atenção. Em Atos 19:13, eu vou ler na versão que está aqui no livro, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Vamos entender aqui o que é a autoridade. Lembra da rainha Esther? A rainha Esther, ela passou por um processo, ela chegou lá no palácio, mas em determinado momento ela entendeu quem ela era. Qual era a missão dela dentro daquele palácio. Então ela vai para um tempo de jejum, para um tempo de oração, ela entra na presença do rei. Você conhece bem a história, se não conhece, dá uma lida. É muito importante essa história nas nossas vidas. Então ela entra para defender o povo dela que estava ameaçado de morte. Deus dá para ela autoridade, Deus dá para ela sabedoria, Deus dá um revestimento de poder para ela, e através de Esther, uma nação inteira foi livre de ser morta num dia só. O que aconteceu? Ela foi ao lugar certo, diante da pessoa certa, buscar autoridade. Mas ela não era rainha? Ela não tinha autoridade? Não para lidar com as questões espirituais. O que estava adiante de Esther era algo maior, porque o rei, sem saber que Esther pertencia àquele povo, ele selou, deu seu anel para um de seus homens, selaram uma lei com o anel do rei, que naquele dia aquele povo seria exterminado, porque aquele povo não seguia o Deus daquela nação, da nação persa. Quando Esther vê diante daquela armação toda que fizeram, ela só podia recorrer ao Deus verdadeiro. Só Deus que poderia dar o caminho certo para que ela pudesse trilhar, porque o rei tinha selado com o seu anel aquela lei. E toda lei selada pelo anel do rei era irrevogável. Como resolver essa situação? Como mudar esse decreto? Somente Deus poderia trazer a solução. Então, eu te pergunto, esses homens aqui que nós acabamos de ler em Atos 19:13, eles tinham autoridade de ir expulsar esses demônios? Não. Com certeza, eles eram admiradores de Paulo. Através das palavras de Paulo, eles ouviram falar de Jesus, mas eles não buscaram essa intimidade em conhecer o Senhor de perto. E no conhecer o Senhor de perto, nós recebemos a autorização para transitar como filhos dele neste mundo espiritual. Esses homens, então, passaram por vergonha. Por quê? O inimigo que estava possuindo aquela vida disse assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês para vir aqui querer me expulsar?
muito sério isso aqui. Porque às vezes nós falamos que Deus me abençoe, que Deus me guarde, mas é só palavras, não tem autoridade para Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sai daqui, inimigo. O Senhor me dará um caminho seguro. Tem que ter autoridade, autoridade selada pelo Senhor dentro de nós. Vamos lá, vamos continuar. Nós não podemos nos mover na plataforma de outra pessoa, na unção de outra pessoa. Foi isso que esses homens fizeram. Eles queriam se mover na unção de Paulo. Porque Paulo, vamos imaginar, Paulo era uma árvore muito visível, cheia de frutos. Nossa, Paulo pregava tão bem. Através de Paulo, milagres aconteciam, revelações. Que sucesso Paulo tinha! Aí, como ele faz? Ele faz assim, então eu também vou fazer. Mas o que eles esqueceram foi de observar as raízes dessa árvore de Paulo. Nessas raízes tinha jejum, nessas raízes tinha renúncia, nessas raízes tinha açoites, nessas raízes tinha traições, nessas raízes teve um processo que ele foi submetido. Então, busque em Deus a sua identidade, a sua vocação, o seu propósito. Peça a Deus que te capacite, encha você de unção e autoridade. Para encerrar, seja você mesma e ore para que Ele a posicione com autoridade no lugar certo e no tempo oportuno. Deus abençoe você, que essa palavra fale poderosamente ao seu coração. Nada de mover no seu passado ou mover na unção de outra pessoa. Deus tem algo novo para você.